Olá, como que vamos? No estudo do Livro dos Espíritos que Chico fazia em seu grupo lá no ano de 1959, a respeito de algumas questões, Emmanuel trazia alguma mensagem ao fim daquela reunião de estudo, e isto, depois, estas mensagens compôs o livro Religião dos Espíritos. Mensagens de Emmanuel em torno de questões estudadas pelo Chico Xavier. E, na sequência que estamos fazendo deste estudo, onde nós colocamos estas questões em ordem numérica, vemos agora, no livro terceiro de O Livro dos Espíritos, a parte das leis morais, no item de lei de conservação, a questão 712. Nesta questão, Kardec pergunta: com que objetivo Deus ligou um atrativo aos gozos dos bens materiais? E a resposta: para excitar o homem ao cumprimento de sua missão e também para aprová-lo pela tentação. E uma subpergunta: qual é o objetivo dessa tentação? E a resposta: desenvolver sua razão, que deve preservá-lo dos excessos. E aqui ainda um comentário a respeito desta questão de Kardec. Se o homem não fosse excitado ao uso dos bens na terra, senão pela sua utilidade, sua indiferença poderia comprometer a harmonia do universo. Deus lhe deu o atrativo do prazer que o solicita ao cumprimento dos objetivos da providência. Mas por este mesmo atrativo, Deus quis, por outro lado, experimentá-lo pela tentação que o arrasta para o abuso, do qual a razão deve defendê-lo. Então veja que tudo no universo se encadeia com uma lógica e uma justiça irrefutável das leis divinas, né? Então, da nossa permanência de espíritos encarnados na Terra, sentimos o prazer de a utilização dos bens materiais para o nosso próprio desenvolvimento intelectual, o nosso desenvolvimento de sentimentos, né? Mas que também serve para testar esta nossa própria evolução, ou seja, de modo que nós não nos excedamos ao uso fruto dos bens materiais pelo prazer mesmo que eles possam nos ocasionar. A nossa razão deve dar o limite necessário à utilização deste bem. A respeito desta questão 712, que foi estudada lá pelo Chico no dia 12 de janeiro de 1959, Emmanuel traz uma lição que se intitula Tentação e Remédio. Qual acontece com a árvore a equilibrar-se sobre as próprias raízes, guardamos o coração na tela do presente, respirando o influxo do passado. É assim que o problema da tentação, antes de nascido de objetos ou paisagens exteriores, surge fundamentalmente de nós, na trama da sombra em que se nos enovelam os pensamentos. Ou seja, nós não ficamos só tentados pelos bens ou pelo uso ou o exagero dos bens, só pelo prazer da utilização dos bens materiais aqui na Terra, mas por conta de nossas existências pregressas, onde os abusos já cometidos fazem com que nós tenhamos ainda em nós estas raízes fortes, em que neste presente o passado se faz ainda muito latente para as nossas vontades. Acresce ainda, continua Emmanuel, que essas mesmas ondas de forças experimentam a atuação dos amigos desenfaixados da carne que deixamos à distância da esfera física, motivo porque muitas vezes os debuxos mentais que nos incomodam levemente, de início no campo dessa ou daquela ideia infeliz, gradualmente se fazem quadros enormes e inquietantes em que se nos aprisionam sentimentos que passam muitas vezes ao domínio da obsessão manifesta.
ou seja, as nossas tendências não menos, não, aliás, menos infelizes, né, fazem com que atraiamos entidades malfazejas no plano espiritual, espíritos ainda em ignorância, que acabam nos obsidiando. Todavia, é preciso lembrar que a vida é permanente renovação, propelindo-nos a entender que o cultivo da bondade incessante é o recurso eficaz contra o assédio de toda a influência perniciosa. É o trabalho, por essa forma, o antídoto adequado capaz de anular toda a inquistação tóxica do mundo íntimo, impulsionando-nos o espírito a novos tipos de sugestão, nos quais venhamos a assimilar o socorro dos emissários da luz, cujos braços de amor nos arrebatam ao nevoeiro dos próprios enganos. Assim, pois se aspiras à vitória sobre o visco da treva, que nos arrasta para os desempenhadeiros da loucura ou do crime, ergue no serviço a felicidade dos semelhantes o altar dos teus interesses de cada dia, porquanto ainda mesmo o delinquente confesso, em se decidindo a ser o apoio do bem na terra, transforma-se pouco a pouco em mensageiro do céu. Somente a prática do bem e a nossa dedicação ao trabalho incessante no nosso próprio processo de evolução faz com que nós sejamos agraciados e atrairmos entidades benfazejas ao nosso redor, dando-nos a devida intuição e inspiração para sempre procurarmos o nosso melhor. Como no estudo do Livro dos Espíritos, né, onde Kardec, nestas questões, coloca e a espiritualidade nos responde que a razão, o nosso entendimento deve prevalecer sobre as nossas tentações do nosso passado. Continuando ainda nesta mesma lei da conservação, Kardec, na questão 715, a respeito do que é necessário e do que é supérfluo dentro das leis de conservação, pergunta: como pode o homem conhecer o limite do necessário? A resposta: o sábio o conhece por intuição. Muitos o conhecem por experiência e às suas custas. E, com respeito a essa questão, Emmanuel traz uma lição para nós sobre o que é supérfluo, qual é o limite que nós temos que termos, né? A questão da mensagem que se denomina sobras para as nossas reflexões. Essa questão foi estudada no dia 20 de fevereiro de 1959. A sobra, em todas as situações, é o agente aferidor do nosso ajustamento à lei eterna, que estatus sejam os recursos do Criador divididos justificadamente por todas as criaturas, a começar pela bênção vivificante do sol. É assim que o leite a desperdiçar-se na mesa, é a migalha de alimento que sonegas à criancinha órfã de pão, tanto quanto a roupa a esmaecer-se desnecessária no recanto doméstico, é o agasalho que deves à nudez que a noite frio vergasta. Por isso mesmo, é pelo supérfluo acumulado em vão que começam todos os nossos desacertos perante a bênção divina. Formações miasmáticas invadem-te o lar pelos frutos apodrecidos que recusas à fome dos semelhantes. Prolifera a traça na moradia pelo vestuário que segregas à distância de quem sofre a intempérie. Multiplicam-se víboras e espinheiros na gleba que guardas inútil. Arma-te a inveja, ciladas soezes ao pé de patrimônios materiais que retém sem qualquer benefício para a necessidade dos outros. E, sobretudo, os expoentes da criminalidade e do vício senhoreiam-se a vida nas horas vagas em que te refestelas nos braços da ilusão, exaltando a leviandade e a preguiça.
Não ouvides assim que toda sobra desaproveitada nos bens que desfrutas, por efeito de empréstimo da providência maior, se converte em cadeia de retaguarda, situando-te pensamentos e aspirações na na cidadela da sombra, e repartindo com o próximo as vantagens que te enriquecem nos dias, seguirás desde a terra, pelos investimentos de amor puro e incessante, em direitura à plenitude celestial. Muito profunda esta lição, onde tudo aquilo que nós guardamos inutilmente, sem uso para nós mesmos, e não desfrutamos com os nossos semelhantes que o necessitam muitas das vezes, acabam sendo transtornos para a nossa própria existência, sem que nos apercebamos de tal fato. Estas sobras dos nossos bens cotidianos, elas nos induzem a situações de desleixo, de desrespeito à humanidade, de condições de falta de caridade mesmo para com o próximo. Por isso que, quando nós começamos a entender o nosso processo de crescimento espiritual, as nossas sobras, elas devem ter, pelo menos, um mínimo de encaminhamento para aqueles irmãos que estão carentes destes mesmos bens, destas mesmas sobras, pois que se ficarem na nossa posse sem utilização nenhuma, só nos tornarão egoístas e seres ainda presos a estes próprios bens que, com certeza, nos arrastarão para o lodo espiritual quando do nosso desencarne. Tenhamos, assim, esta consciência, esta razão sobre usufruir os bens da terra com discernimento e que tudo aquilo que excede ao nosso próprio uso, ao nosso próprio consumo, né, que o encaminhemos devidamente aos irmãos que deles necessitam. Era essas duas questões hoje para o nosso estudo. Fiquem com Deus, muito obrigado e um beijo a todos.